Aforismo 74 do Evangelho Gnóstico de Tomé. Samana Jesus diz: Senhor, muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. É muito interessante isso que aqui é colocado, porque o que nós vemos é exatamente isso. Há tantas religiões na Terra, tantas. E não só há um número grande de religiões, mas variações dentro da mesma religião. Se nós tomarmos apenas o cristianismo ocidental, ou o ocidente cristão, daqueles que têm a sua estrutura de crença baseada justamente nesse Maha Avatar que foi Jesus, né? Eles têm variações, eles manifestam variações infinitas, né? São várias crenças, várias religiões, né? Incontáveis. Mas vejam, todas elas estão próximas da fonte. Mas, por mais que pareça paradoxal, talvez a totalidade delas não beba da fonte. Isso é assustador. Talvez as pessoas tenham uma sensação ilusória de que está bebendo da fonte. Mas essas águas bebidas não são águas de vida eterna, como disse Sananda Jesus à mulher samaritana em frente ao poço de Jacó. Então, o que se encontram de manifestações conscienciais que estão rodeando a fonte, rodeiam a fonte porque tem sede. Porque todos nós somos sedentos. Todos nós trazemos uma sede atávica, que já nasce conosco, que é essa sede do divino, essa sede do transcendente. Porque sabemos que isso que é manifesto, esse mundo bruto, duro e concreto, ele não pode responder às nossas ânsias e buscas mais profundas. Então nós temos uma sede que só pode ser saciada com aquilo que é transcendental, com aquilo que vem do Pai, com aquilo que vem da fonte viva. Mas como nós não sabemos onde está a fonte, esta fonte viva, nós nos contentamos com algumas águas que dão uma sensação breve, transitória, de mitigar a sede. Mas depois voltamos a sentir sede. Por quê? Porque não foi a água fundamental, não veio da fonte essencial. E como continuamos a sentir sede, nós ficamos sempre rodando. E sem perceber que a fonte está exatamente ali. Ali onde? No nosso lugar de pertencimento, em nosso próprio centro, em nossa própria essência, ali onde está o nosso Atman, a nossa presença divina, a centelha Deus em luz presente no âmago do nosso ser. Mas talvez para perceber a fonte nós precisamos ter a coragem de abrir mão das falsas fontes ou das fontes provisórias,
ou dessas breves águas de beira de caminho. Todo aquele que faz uma jornada, que caminha ao longo de uma estrada, sempre acha alguma água que brota para provisoriamente matar a sede. Mas é provisório. Como ele continua a caminhar, a sede vai se manifestar de novo. Nós precisamos achar o caminho para chegar à fonte original, para chegar à fonte essencial. E nesse aspecto, ou nesse particular, Shiva Jesus deu a pista. Ele disse: o eu sou é o caminho. O eu sou é a verdade. O eu sou é a fonte da vida. Ninguém vem ao Pai senão por este eu sou. E aí bastaria para que nós pudéssemos ter a compreensão integral de todo o Evangelho. Todo o Evangelho poderia se resumir ou se sintetizar nessa breve e direta compreensão. Mas nós não nos fixamos no eu sou, nós nos fixamos no eu estou, ou seja, naquilo que é transitório, aquilo que está circunscrito ao tempo e ao espaço, aquilo que teve nascimento, tem uma jornada, entra em decrepitude e morre. Então tudo aquilo que tem esse princípio de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte não é verdadeiro. É transitório. Nosso corpo corresponde a isso, nossa personalidade corresponde a isso. Logo, não está aí a fonte. E como chegar à fonte? Aí nós mais uma vez recorremos a Shiva Jesus. Porque ele disse algo extraordinário e que foi absolutamente mal interpretado. Absolutamente. Porque as pessoas pensam que ele está dizendo que todos têm que seguir a ele enquanto personalidade para encontrar a salvação. E que é preciso mudar qualquer que seja a sua crença para acreditar nessa estrutura de crença ou de religião para chegar ao reino. De que estamos falando? De quanto Jesus afirma: convertei-vos porque está próximo o reino. Converter significa mudar vetor. Porque nós temos todos os nossos vetores, e vetor significa volição, vontade, o princípio da vontade, aquilo que move o espírito para a ação. Então todas as nossas volições estão voltadas para fora, estão enraizadas no mundo externo, naquilo que nós vemos pelos nossos sentidos e acreditamos que é a realidade, e estamos presos aí. Então, Sananda Jesus diz: é preciso converter, ou seja, tirar a nossa volição, o nosso desejo, a nossa vontade das coisas de fora e trazer elas para dentro. É porque o reino não está fora, o reino está dentro. Então converta, porque o reino está próximo. Próximo no sentido geográfico, está aqui. É aqui que é a fonte. Enquanto nós não fizermos esse mergulho na essência daquilo que somos, nós não vamos encontrar a fonte, porque a fonte não está fora. Não adianta nós ficarmos correndo de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de uma igreja para outra, de uma crença para outra, de um líder religioso para outro.
Porque nós não podemos encontrar fora o que foi perdido dentro. Aquilo que só pode ser encontrado dentro. E a fonte é dentro. E essa imagem que Jesus traz é muito elucidativa, porque as pessoas ficam rodando em torno da fonte, mas não chegam na fonte, não percebem que a fonte está exatamente no centro da grande circunferência a qual eles ficam girando. Por quê? Porque nós estamos na periferia, nós não estamos no centro. E na periferia tudo gira. Só no centro as coisas são fixas. Vede, por exemplo, a roda de uma bicicleta. O seu aro está sempre girando, subindo, descendo, atritando com a estrada, com as pedras. Mas quando você sai do aro, que é a circunferência externa, periférica, e vem para o centro, para o eixo no seu centro do centro, ele é fixo, ele não gira. Ele percebe todas as coisas girarem, mas não gira. É aí que está a fonte, é no centro. Então nós temos que voltar para o centro. Daí Buda ter dito que o verdadeiro caminho é o caminho do meio. E que também quase sempre não é entendido. O caminho do meio significa aquilo que está no centro, que não escapa para nenhuma extremidade, que se mantém no centro. E é do centro, do nosso centro, que nós podemos ser testemunhas de tudo sem sermos afetados. Quem está no centro, a tudo vive, mas por nada é afetado. Isso é equanimidade. Os sábios são equânimes. Os sábios se fixam no seu próprio centro. Percebem todas as coisas, vivem todas as coisas, mas por nenhuma delas é afetado. Como diz o Tao Te Ching, o verdadeiro sábio não distingue tristeza de felicidade. Veja essa frase. O verdadeiro sábio não distingue tristeza de felicidade. Para ele, dia e noite é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é equânime. Ele está no centro. Ele não escapa para a periferia, ou seja, ele não se permite a polarização dentro de um mundo que é regido pela polarização. Bom, mal, certo, errado, homem, mulher, masculino, feminino, dia, noite. Ele não é polarizado. Ele está no centro. Ele permanece no centro. E é no centro que está a fonte. Como as pessoas não estão na fonte, que é o centro, elas ficam na periferia fazendo o quê? Girando, girando, girando. Muito semelhante ao cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ele corre atrás do próprio rabo e não percebe que quando ele corre para tentar pegar o rabo, ele mesmo impulsiona o rabo para distanciar dele. E assim fazemos nós. Nós giramos, giramos, corremos, corremos, para chegar aonde? Veja o ritmo alucinado, frenético, insano que as pessoas têm vivido os seus dias. É um ritmo adoecido e adoecedor. As pessoas dizem não ter tempo nem de respirar. Mas tanta velocidade para chegar onde? Corre-se tanto para se chegar a que lugar? Porque no mundo não há lugar. Lembrem da
de domingo passado, quando nós falamos sobre isso, que Jesus diz de retirar as pessoas do mundo, porque no mundo não se manifesta em nenhum lugar. Muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. Isso é um paradoxo. Isso é talvez o drama maior dessa humanidade de superfície. Claro que existem outras humanidades em planos sutilizados ou em outras dimensões, mas vamos nos ater aqui à humanidade de superfície, da superfície desse planeta específico, que nós aqui costumamos chamar de Terra. Todos estão com sede. Todos. Mas muito poucos, quão poucos, sabem onde está a fonte. Talvez por isso que esse planeta ainda se assemelhe a um grande sanatório. Porque não faz muito sentido a forma como as pessoas têm vivido. Como tem malbaratado a preciosa energia vital, que é um presente divino, para fins totalmente não conclusivos, não iluminativos, não revelativos, não integrativos à própria fonte divina. Então, de fato, muitos, se não a quase totalidade, rodeiam a fonte, mas ninguém entra nela. Essa é a nossa pobreza. Essa é a nossa miserabilidade. Mas para se chegar à fonte, é preciso saber onde ela está. Porque aquele que não sabe onde está a fonte, por mais que ele procure, como ele vai chegar? Então, precisamos ter essa resposta. Onde está a fonte que mitigar a minha sede para a eternidade? Enquanto nós não tivermos essa resposta, todas as demais perguntas vão ser apenas barulho, ruído. Então, onde está a fonte?